Boa noite, equipe Cabra Xadrez, tudo bem? Aqui quem vos fala é Dr. Beco. Depois de uma longa pausa, peço desculpa pela demora de postar vídeos. Não é fácil, mas a gente vai tentar fazer uma cadência. Hoje nós temos a última peça do xadrez, né? Acho que é a peça mais divertida, que é o cavalo, que é a peça da aula 5 que todos esperavam. Um pouquinho de história aqui. O cavalo em português é só chamado de cavalo mesmo, mas na verdade do inglês seria cavaleiro, né? Porque é knight. Knight se escreve com K, né? Mas é um K mudo, knight. Aí para evitar o rei, que é king, né? Ter a letra inicial dupla, né? Então eles usam a letra N na notação internacional para knight, o cavalo. E por ser a única peça que pula, também às vezes você pode encontrar referências como jumper ou horse mesmo, de cavalo. Em polonês tem uma grande amiga lá na Polônia. Hello Moniquinha, how are you? Espero que eu pronuncie certo. Please, if I make some mistakes in my Polish, let me know. Em polonês é Skoczek. Então lembra um pouco até a palavra cheque. E você vai ver isso em outra língua também. No siciliano é tcheco. E no siciliano ele é um pouco pejorativo, porque na verdade tem a ver com a palavra donkey, né? Burro. Em alemão é Springer e o holandês Springer. Então tem vários nomes aí divertidos para a peça cavalo. E vamos ver como que ela funciona. Antes vamos falar sobre o valor da peça. Acho que na aula do bispo eu esqueci, eu falei que ele valia equivalente ao cavalo, mas eu esqueci de falar quanto que vale, né? Então um cavalo ou um bispo equivale a aproximadamente 3 peões. O cavalo e o bispo, eles têm um valor semelhante. Agora, o bispo, ele tem um alcance maior, né? A gente já viu na aula do bispo que ele anda nas diagonais. Só que o melhor bispo só consegue andar na metade das casas do tabuleiro, porque um bispo, uma vez que nasceu numa casa, o bispo da Casa Branca, ele nunca vai andar numa casa preta e vice-versa. Então, apesar do bispo ter um grande alcance, ele tem metade do alcance em relação à área coberta pelo cavalo. O cavalo anda devagar, mas anda em todas as casas, né? E uma outra coisa que faz o cavalo ficar melhor do que o bispo é se a posição estiver fechada. Se a posição estiver fechada, com peões uns bloqueando os outros, o cavalo ele é melhor que o bispo. E também tem... Então, por exemplo, uma posição fechada assim, se você tem um bispo da mesma cor... Vamos colocar esses peões aqui assim para ficar mais divertido ainda. Se o seu bispo está na mesma cor dos seus peões, com certeza o cavalo aqui é muito melhor, né? Por exemplo, você joga o bispo aqui, esse bispo defende esses dois peões, enquanto que esse cavalo ataca esses dois peões. Então você tem um bispo totalmente defensivo. Portanto, em posições fechadas é melhor mesmo o cavalo. E em posições abertas, bom, lógico que varia por outros fatores, mas resumidamente é isso daí. E vamos ver agora o movimento, né? Então é dito que o cavalo anda em L. O que significa esse L? Bom, vamos desenhar um L aqui. Então isso daqui seria um L. Para você andar com o cavalo, então, você pensa assim: o cavalo anda duas reto e vira uma. Tem gente que ensina diferente, tem gente que fala o cavalo anda uma reta e uma na diagonal, tá? Eu gosto do sisteminha anda duas e vira uma. Só que ele vira uma para qualquer lado, então o L não necessariamente tá para o lado certo, certo? Então você tem aqui, ó, anda duas e vira uma. Anda duas e vira uma. Então um cavalo bem posicionado no centro do tabuleiro, ele vai conseguir alcançar 8 casas, certo? Essas 8 casinhas aqui.
Uma outra coisa curiosa na estratégia é que se o cavalo está na casa branca, a próxima casa para onde ele vai é preta. Então ele está sempre alternando. Ora ele está atacando as casas pretas, ora ele está atacando as casas brancas. Outra coisa, se você olhar essa diagonalzinha que ele forma aqui, isso aqui é muito importante para juntar com um bispo e dar um mate de bispo e cavalo. Então quando você estiver dando um mate de bispo e cavalo, lembre-se dessas diagonaizinhas aqui que criam paredes junto com o bispo para poder dar o mate, tá? Limitação do cavalo. O cavalo num cantinho, ele é muito ruim, porque ele só tem duas casas para atacar. Um cavalo na borda, ainda assim está ruim, ele só faz meio círculo, né? Daquele círculo grandão que a gente viu lá no centro, se ele tiver na borda do tabuleiro, ele só faz meio círculo. Mais duas coisas curiosas do cavalo, eu não sei se tem tradução em português, eu, pelo menos não lembro, que é o outpost e o rank. O rank seria, por exemplo, a patente do cavaleiro, é usado em inglês como se o cavaleiro, né, que é um soldado, tivesse uma patente. Então a cada linha que ele sobe, da 1 até a 8, ele ganha uma patente. Então o cavalo começa na patente número 1, que é o soldadinho raso. Se ele jogar para cá, ele está nessa linha aqui, a patente número 2, patente 3, 4, 5, 6 e aqui patente 8. E quanto maior a patente, mais forte estrategicamente está seu cavalo. Então um cavalo, por exemplo, na patente 5, ele é muito forte. E alguns livros comentam que essa questão da patente, um cavalo na patente 6 é praticamente tão forte ou mais que um bispo. E na 7 pode ser decisivo. Na 8 ele às vezes não está bem posicionado, não, porque ele volta a estar na borda, né? Aquela história da borda, ele diminui o ataque dele. Mas aqui ele já tem bastante influência, né? E não só a influência das casas diretas, mas o que ele ameaça. Por exemplo, essa casa e essa, se você olhar, ela está sendo ameaçada de duplo aqui. Então se um cavalo pula para cá, ele ameaça um duplo aqui. Isso vale para qualquer combinação, né? Então é uma pecinha chata de você manter um rastreamento. Você tem que estar sempre olhando ela. E o que é o outpost? O outpost é quando você tem um ponto bem defendido. Por exemplo, imagina que esse peão está aqui, esse peão não pode expulsar o cavalo. Se tiver um peão aqui, esse peão pode expulsar o cavalo. Mas se não tiver, aqui não, aqui por exemplo, esse cavalo aqui está num excelente outpost, né? numa casa muito forte. Se tiver um bispo da casa preta, esse bispo pode vir para cá e tomar o cavalo. Mas e se as pretas tiverem só um bispo da casa branca? Né? Não tem quem tire o cavalo daqui nunca mais, né? Porque para você expulsar um cavalo, ou você tem que usar um bispo, ou um peão, ou outro cavalo. Outro cavalo também resolve o problema. Mas se você não tiver bispo e peão e o cavalo estiver te incomodando, se você tiver uma torre, por exemplo, tomar um cavalo e perder a torre é chamado em xadrez de perda de qualidade, né? Não sei de onde que veio esse nome não, tá aí até uma curiosidade, mas como a torre vale mais do que o cavalo, você estaria sacrificando a qualidade, sacrificando o equivalente a 2 peões, né? Uma torre vale 5 peões, um cavalo vale 3. Então você tem um cavalo que está te incomodando tanto a ponto de você achar que vai perder muito mais do que 2 peões se ele continuar ali. Sacrifica a torre e balbá o cavalo, né? Não faça isso se você está pensando em longo prazo a ganhar o jogo, porque no longo prazo a qualidade vai fazer falta, né? A torre é muito mais forte que o cavalo. Bom, para a posição inicial, vamos falar um pouquinho agora da posição inicial. Então, os cavalos começam aqui na casa B1 e G1, G8 e B8, né? E uma coisa que eu até
eu planejei, até comentei hoje com um amigo, eu vou falar sobre aberturas, algumas aberturas para iniciante. E porque o iniciante ele tem que estudar finais primeiro. Mas eu ouço iniciantes falar assim, mas como que eu vou estudar final se eu não consigo passar da abertura? Bom, tem que saber uma coisinha dentro de abertura. Uma das aberturas mais naturais é o Diocopiano. O que é o Diocopiano? Então você coloca um peão no centro, as pretas também colocam um peão no centro, você ataca esse peão com o cavalo, as pretas defendem, e aí você desenvolve o bispo para uma casa natural atacando um peão fraco aqui. As pretas podem fazer o mesmo, você defende o seu peão do centro, as pretas também, você desenvolve outro cavalo, as pretas também. Então fica muita coisa semelhante aqui. Você faz o roque e lá vai as pretas fazerem também. Então essa posição inicial aqui é chamada de Diocopiano. Ela mostra, por exemplo, aqui pode desenvolver o bispo para cá ou para cá. Vamos supor aqui. Ela mostra mais ou menos as posições naturais das peças, né? Esse bispo poderia estar aqui também ou aqui, né? Que são as posições naturais. Mas basicamente, se a gente se prender só ao cavalo, né? Vamos colocar aqui. O que a gente quer do cavalo é que ele se posicione. Né? Essa aqui é a abertura dos 4 cavalos, por exemplo, né? Você joga esse peão, as pretas jogam um peão no centro, cavalo atacando, cavalo defendendo. Aí você desenvolve o outro cavalo aqui e as pretas desenvolvem outro cavalo, fica a abertura dos 4 cavalos, tá? Uma outra abertura legal para iniciante também, para você começar a colocar suas peças nas posições ideais e daí para frente tentar jogar o meio jogo e para final. Então essa posição aqui é a posição que você quer que seus cavalos comecem o jogo. Outros movimentos, outras combinações podem ocorrer. É característico também o cavalo acabar avançando aqui, ajudar a atacar se o bispo já estiver aqui. É um outro tipo de ataque que se faz bem, certo? Então, como que o cavalo toma a peça? Bom, como eu disse, o cavalo pode pular, né? Então, o primeiro lance de cavalo aqui, ó, tem uma abertura curiosa, que é a abertura hatch, que é o primeiro lance é esse daqui. E fica claro que o cavalo, né, anda 1, 2 e vira. Então ele pulou, não é isso? Então o cavalo pode pular sobre os peões. Nessa posição, ele ataca aqui, cairia na cara do rei aqui também. Aqui neste peão, está defendendo. Então este é o alcance do cavalo nesse momento. Então se as pretas, por exemplo, jogarem um peão aqui, o cavalo pode tomar, né? Não importa se tenha peças tampando aqui, o cavalo pula, tá? Então o cavalo, como que ele captura? Ele cai exatamente em cima da casa da peça que ele quer capturar. E assim lá se foi o peão. Muito bem. Uma outra coisa curiosa também, quando você dá um cheque, por exemplo, estou sem esse peão aqui, você colocar a dama aqui e dar um cheque no rei. Uma possibilidade é tampar o cheque, né? Se o rei tiver um lugar para sair, ele pode sair também. E se você puder capturar, né? Vamos supor que esse bispo está aqui. Então você pode capturar a dama, tampar ou mover o rei. São 3 saídas para um cheque de peça de torre, bispo e dama, tá? São 3 opções: ou você captura, ou você move o rei, ou você interpola uma peça na linha atacante. No caso do cavalo, repara que essa possibilidade se reduz, essas possibilidades se reduz a 2. Então vamos supor que você deu um cheque aqui, o cavalo anda 1, 2 e vira. 1, 2 e vira. Então o cavalo atacou o rei. É vez das
pretas. Nesse momento, você não pode mover para cá porque o cavalo também ataca esta casa, né? Se a gente for ver quais as casas que o cavalo ataca daqui, então todas elas estão pintadas, certo? Então o rei não poderia mover para cá, mas o rei poderia mover para cá, certo? Ou poderia capturar ou de peão, ou de cavalo, ou de dama. O que não dá para fazer? Não dá para interpolar uma peça no caminho do cavalo, porque o cavalo pula. Tanto é que tem um checkmate muito bonitinho quando o cara faz o rock aqui assim, por exemplo. Vou tirar esse bispo daqui. Sei lá. Tira esse peão também. Vamos supor que você tem a dama aqui em algum lugar e essa dama aqui, sei lá, saiu para fazer outra coisa. Pronto. Olha que situação curiosa. O rei tá aqui quietinho no canto dele. A dama, se eu colocasse a dama aqui, por exemplo, tá? A torre toma a dama e perdi a dama, certo? Mas a minha dama estava aqui. Olha o que acontece se eu jogar minha dama aqui. Não vai dar certo, né? Porque o rei toma, né? Deixa eu pensar aqui, peraí. Tchuru, pronto. Mas aqui não tem graça também. Pronto, aqui. Então, o cavalo defende essa casa. E a dama também. E a torre também. O que acontece então se eu jogar a minha dama aqui? O rei não pode tomar. Por quê? Porque o cavalo pega essa casa e o rei não pode se suicidar. Então o lance único que existe é a torre capturar aqui, certo? Então vamos lá, torre captura a dama. O cara perdeu a dama, não é? Mas aí o rei ficou numa caixinha protegidinho aqui e ninguém pode atacar ele, certo? Errado. O cavalo joga pra cá. E olha só que checkmate bonitinho, né? Então claramente esse poder de pular do cavalo é algo realmente fantástico. Tem que estar sempre levando em consideração. Então, um sacrifício de dama. E para o vídeo não ficar muito longo, vamos só complementar agora com um checkmate de bispo e cavalo. Depois eu pretendo fazer mais vídeos com checkmate de bispo e cavalo, explicando outra teoria. Mas eu queria que vocês clicassem no Lichess, no menuzinho aqui que chama Aprenda. Você vai no menuzinho Aprender e aí depois clica em Praticar. Você vai cair nessa telinha aqui. Aí você procura este link aqui, ó. Knight and Bishop Mate, mate de bispo e cavalo. Então você clicou aqui, você vai cair nessa seção em que o Lichess tem uma seção para ensinar você a dar mate de bispo e cavalo. Do lado esquerdo tem um menu. Passe por todas as aulas, aprenda o método que ele está ensinando aqui. E ao final tem 3 exercícios, né? O terceiro de baixo para cima, os 3 são similares, só troca a cor do bispo e tal. Ele vai controlar o rei para você, o rei preto, e você controla o rei branco e tem que dar mate. Então, vamos que vamos. Primeiro objetivo é você jogar o rei num canto. As pretas oferecem maior resistência ficando ou no centro ou no canto de cor oposta do bispo adversário. No caso nós temos um bispo de casa branca, o checkmate vai ocorrer ou nesse canto ou nesse, H1 ou A8. Então as pretas querem ficar ou em H8 ou em A1 para evitar levar mate. Uma vez que as pretas encostam no canto, você vai ter que fazer uma manobra então para levar ela para o canto do mate, certo? Então vamos ver como que isso pode acontecer.
Muito bem, tomar muito cuidado quando você vê o bispo pegando uma casa próxima do rei aqui, porque dependendo do que você fizer, é empate, tá? Então, por exemplo, se eu jogar o rei aqui agora, meu rei vai segurar essa e essa. E aí o bispo segura essa e aí é empate. Então tem que tomar cuidado. Aqui nós chegamos na posição ideal em que o rei está pegando essas casas e o bispo essa. Agora a gente quer que o cavalo ataque esta casinha do canto para expulsar o rei. E o rei preto vai ficar sempre tentando ficar ali em H8 para não ir para o canto do mate. Então a gente manobra para cá. Bom, pode acontecer também dele querer ir voluntariamente para lá. Se ele quiser ir voluntariamente para lá, você deixa e acompanha, né? Aqui eu segurei essa casa. Agora eu quero colocar o bispo para evitar ele de voltar para essa daqui. Então eu perco um tempo e agora eu ganho essa casa. Agora ele está querendo sair por aqui, ó. Eu aproveito o momento para manobrar o cavalo e bom, agora dá a impressão que ele vai escapar por esse lado, né? Mas repara o seguinte: se eu conseguir tampar essas duas casas aqui na diagonal preta e o meu bispo consegue tampar essas aqui, ele fica numa barreira, né? Então aonde que eu posso jogar para tampar essas duas? Aqui. Ele ainda vai tentar escapar, mas aí entra o bispo e segura. Então se você reparar, ó, o bispo tampou aqui, o cavalo tampou aqui, o bispo tampou aqui, o cavalo tampou aqui e o rei tampou aqui. Não tem como ele escapar. A gente só dá um tempo aqui. Depois essa casa e essa a gente pode segurar com o bispo. O cavalo está segurando essa, ganha mais um terreninho. Agora o rei vai tentar voltar para cá. Sempre ele quer ir para essa casa, né? H8. Mas o cavalo está tampando aqui, então ele não vai muito longe, certo? Então o que que a gente pode fazer? Aqui a gente pode fazer uma pequena ameaça de mate. Então, por exemplo, eu posso fazer uma manobra de cavalo aqui. Vamos perder um tempo. Deixa eu pensar aqui agora que esse pedacinho aqui sempre me confunde um pouco. Bom, o cavalinho vai ter que manobrar, talvez para cá, e agora defender estas casinhas aqui, ó, para que o bispo forme uma barreira ainda. Agora eu consigo ganhar a oposição e tampei ali. Aí o que acontece agora é o seguinte: o rei ainda vai querer ficar atrapalhando aqui. Só que se você der cheque e o rei voltar, fica aquela posição que eu comentei que é uma posição legal de oposição de bispo e rei. Aí o que você precisa é ter um checkmate na manga aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero expulsar ele daqui. Se eu simplesmente der cheque aqui agora, ele vem, ataca meu cavalo e depois volta. Mas se eu perder um tempo aqui e agora eu dou cheque, ele não volta para cá porque ele não é besta. Se ele voltasse para cá, o cavalo aqui era mate. Então esse pedacinho aqui é que você tem que planejar ele, que é quase o finalzinho já. Então aí você conseguiu segurar essa casa com o bispo, e aqui você vem com o rei. Agora o cavalo está segurando essa, o bispo está segurando essa, o rei está segurando essa, ou seja, ele já está no canto, certo? Essa fase final aqui costuma ser a fase mais facinha. Você só tem que tomar muito cuidado para não afogar. Então, por exemplo, eu vou, por exemplo, jogar o rei aqui e o bispo aqui agora para substituir o cavalo. Então agora eu tenho o rei protegendo aqui e o bispo aqui. Agora eu tenho o cavalo livre para manobrar, certo?
Ele está no cantinho, ele vai ficar andando para lá e para cá esse tempo todo até eu conseguir manobrar o cavalo. O meu cavalo, como o bispo vai ficar aqui na cara do rei, e o bispo vai ficar aqui e atacar essas duas, eu preciso do cavalo atacando onde está o rei nesse momento. Então, por exemplo, eu poderia colocar o cavalo aqui, ó, certo? Ou outro lugar que eu posso pôr o cavalo é aqui. De todo jeito eu tenho que fazer uma manobrinha. Então vamos lá, cavalo para cá, por exemplo, cavalo para cá. Agora meu cavalo já pode vir para cá. Joia? Por exemplo, agora eu vou manobrar o bispo para o outro lado. Então eu perco um tempo com o bispo. Jogo o bispo para cá e jogo o bispo para cá, porque o bispo não pode ficar atrapalhando o cavalo, né? Agora é um cheque e um mate, ó. O bispo aqui cheque e cavalo aqui mate. Dependendo de como que você manobrar, quem vai dar mate é o bispo ou quem vai dar mate é o cavalo. Nesse caso aqui, quem vai dar mate vai ser o cavalo. Então cheque, o rei ficou naquela situação, né? O rei preto ficou naquela situação em que está o rei contra o bispo na cara dele. Então essas casas ficam todas protegidas, só está a casa que ele se encontra. E é isso. Automaticamente você passa para o próximo exercício aqui, e o outro exercício é invertido. Esse daqui é para você usar o bispo da casa preta. Faça isso, pratique e aprenda esse mate, porque não é só questão de saber dar o mate, porque isso vai acontecer muito pouco, mas é questão de que ele é um treinamento bem legal para o seu raciocínio do xadrez aí, de como que cobre casas, de como que você domina as casas. Então vale a pena. Ficamos por aqui com esse vídeo do Cabra Xadrez. Eu agradeço muito a atenção de vocês aí, a audiência, e até a próxima com mais novidades e outras partidas. Valeu!